vocês, com nós aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu nem ia gravar pra vocês não, porque é um passeiozinho que já é costume nosso. É um bate-volta ali em Uberlândia, então é muito pertinho pra nós já tem esse costume mesmo. Mas eu estava aqui, tá o meu amor. Ele não pode dar atenção pra vocês agora, porque nós estamos passando numa curva. Mas... Bom dia, né, amor? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, eu tava aqui pensando, gente. Quando eu aqui do nada, aqui, eu e o meu amor aqui, nós conversando. Aí, eu tava pensando, quando a gente começou a namorar. E sempre vem esse pensamento quando a gente está indo ouvindo de Uberlândia. A gente tem essas lembranças de quando a gente começou a namorar. Quando a gente começou a namorar, a gente vinha pra cá finais de semana de ônibus, porque o Eldeir trabalhava lá em Uberlândia e a família dele morava aqui, né, em Tupaciguara, mora, né, em Tupaciguara. Amor, só pra te avisar, mas nós tá tudo no certo. Esse homem tá piscando mais que vagalume, os guardas tá parando lá na frente, mas não tem problema nenhum. Aí ou algum caminhão estragado. Aí, gente, voltando aqui ao assunto, né? Eu vinha final de semana de ônibus, eu e ele. A gente costumava vir no sábado e voltava no domingo. Ou às vezes a gente vinha na sexta à noite e voltava no domingo. E eu ficava na casa da minha sogra. E isso foi por um ano. Quase todos os finais de semana eu vinha com ele. Era muito raro eu não vir, né? E aí, nós dois. Aí logo a gente casou. Aí eu vim embora, eu mudei pra Tupaciguara, né? Aí a gente ia final de semana visitar os meus pais. Aí ia eu e ele visitar os meus pais. Aí, gente, logo eu engravidei. Aí naquela felicidade, aquela alegria toda, meu pai, minha mãe, minha sogra, todo mundo muito feliz porque era o primeiro neto e a gente ia. Mas como nem tudo é tão perfeito e como é os planos de Deus, quando eu estava completando 6 meses de gestação, eu perdi o bebê. E isso foi assim, pra gente foi um choque muito grande mesmo. A gente já tava com o quarto montado, tava com o enxoval comprado, ganhado, que minha tia deu as coisas também, e foi um choque muito grande pra nós. E nessa época eu lembro que eu falei pro Deir, eu nunca mais quero ter filho. Eu não quero, é muito triste, eu não quero. E eu comecei a entrar numa paranoia tão doida que eu ia no hospital todo dia ver se alguém tinha ganhado neném e não queria um neném para me dar um neném. Eu fazia o Deir ir comigo. Todo dia eu ia a pé e era longe. Todo dia no horário de visita eu ia. Eu devo ter ido por uns 15 dias. E aí eu falava com a minha mãe, nos primeiros dias que minha mãe foi ficar comigo, eu falava assim: ai mãe, eu não aguento show de neném mais, não aguento.
Minha mãe, uai, minha filha, se fosse o seu neném? Mas não é o meu, tem um neném chorando na minha cabeça o tempo todo. Gente, parecia que eu ia ficar doida. Eu não queria companhia de ninguém, eu preferia dormir o dia todo, ficar quieto o dia todo. Eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. É uma dor muito triste. E, assim, como o assunto é só que eu tô conversando aqui com vocês, é só entre eu e o Eldeir, outra hora eu falo pra vocês que vou contar pra vocês outra história semelhante a essa, que é da minha família também. Então, gente, isso eu perdi o neném no dia 8 de março de 94. 8 de março de 94. Porque eu casei em maio de 93. Aí eu perdi o neném 8 de março de 94. Aí tá, né? Depois que passou essas coisas erradas da minha cabeça, tudo, aí eu não tomava remédio também para evitar, não. Eu, como se diz, eu falava que eu não queria, mas também não evitava. Porque quando eu fui casar, pouco tempo antes, eu tinha tomado o iodo radioativo. E quem toma o iodo radioativo, a gente tem que ficar 1 ano sem engravidar. Só que eu já tinha passado por esse 1 ano quando eu engravidei desse neném meu, que eu perdi. Aí o anticoncepcional tinha que ser um anticoncepcional bem potente para eu tomar muito forte, porque eu não poderia engravidar de maneira alguma durante esse 1 ano que eu tomei o iodo radioativo, porque o neném podia vir com alguma doença, algumas sequelas, alguma coisa assim. Então, depois que fizeram os exames no neném, né, que fez autópsia, acho que é esse o nome que se fala, descobriu que não tem nada a ver com o remédio que eu tomei, com esse iodo radioativo. Aí, gente, então, gente, voltando aqui, aí quando eu descobri de novo que eu estava grávida, a gente ficou muito feliz, só que com medo, apreensivos, tudo era coisa de dar medo, né? E eu comecei logo, como no outro, a fazer o meu pré-natal, me cuidar. Gente, eu não fazia repouso porque eu não precisava, o médico não me pediu repouso. E eu tive uma gravidez, graças a Deus, ótima. Só o ultrassom, porque naquela época não era uma coisa tão moderna, então eu ficava grávida e continuava menstruando. Aí quando fez a ultrassom, não batia com a data que pra mim era minha data, não batia com a do médico. Então dava na minha data que eu ia ganhar neném em maio. E o médico falava que eu ia ganhar neném em julho. Aí, quando foi um dia, eu grávida, já um barrigão, a gente pega e vai pra Uberlândia, no Fusca, gente, que o meu cunhado tinha. Foi eu, meus 2 cunhados, meu marido. A gente foi lá no Carrefour pra fazer uma compra. Aí chegou lá, eu já tava desanimada, sabe? Toda vez eu ia com eles e eu animada, eu comprava os trem junto com eles, e esse dia eu tava desanimada. Aí ainda eles passaram numa loja, compraram um som que naquela época
o som era maior, cabia quase só o som dentro do carro, não cabia a gente. Nós veio com esse som, com as compras, tudo espremido, e eu morrendo de vontade de comer um arroz branquinho com um molho de salsicha com extrato. Aí chegou lá na casa da minha sogra, eu peguei e fui, guardei as compras, como era de costume, eu mesma guardava essas compras, já fiz o arroz, fiz esse molho de salsicha e comi e fui embora pra minha casa. Aí cheguei na minha casa, tomei banho, aí peguei uma fita e falei assim pro Deir, assim, falei, vamos voltar lá na casa de sua mãe, porque eu vou gravar. O Edmar comprou um CD do Raça Negra, eu vou gravar na fita, porque o meu som só passava a fita, né? Aí eu falava, falei, vou gravar na fita, que amanhã, a hora que eu estiver arrumando a casa, eu coloco pra eu ouvir. Aí voltou lá na minha sogra, gravamos essa fita, fomos embora. Quando foi mais tarde um pouco, eu falei pro Deir assim, nossa, voltar lá na sua mãe pra me comer mais. Mas eu tô numa vontade tão grande. Aí o Deir falou, vamos, falei, nem, vamos deitar, vamos dormir? Aí ele falou, vamos. Aí, quando deu ali pelas 10 e meia, né? Aí eu peguei, fui, acordei, fui no banheiro fazer xixi, só que eu não parava de fazer xixi, pra mim era xixi, né? E aí eu já levantei, já aquele trem escorrendo nas minhas pernas. Aí eu falei pro Deir, falei, amor, tô passando mal. Ele falou, o que foi? Eu falei, tô passando mal pra ganhar neném. Aí ele falou assim, nossa, vamos lá na minha mãe buscar o carro, porque o carro era da minha sogra e dos meninos, né? Aí ficava da minha sogra lá. Aí vamos lá na minha mãe buscar o carro. Só que eles não gostavam que a minha sogra fosse pros forró. E era um dia de sábado. E eu sabia que a minha sogra estava no forró e ela não tinha chegado. Aí eu falei pra ele, não, vamos esperar mais, porque a sua mãe não deve estar lá. Vamos esperar um pouco. Aí deu meia-noite, gente. Eu escutei que acabou o barulho do forró, que era perto da minha casa, né? Aí eu peguei e falei, agora nós vai. Aí a gente pegou e foi lá pra casa da minha sogra. Chegou lá, gente, a danadinha tinha acabado o forró lá de perto de casa e ela tinha ido pra outro forró. Ela era muito animada. Aí ela pegou e foi pra esse outro forró. Chegou lá, nós bateu a campainha, meu cunhado saiu, perguntou o que foi. Aí o Deir falou, Selminha tá passando mal pra ganhar neném. Aí ele falou, mamãe ainda não chegou. Ele pegou, foi, arrebentou o cadeado e falou, não, mas vamos. E eu peguei e falei assim, não, gente, não vamos não. Se a sua mãe chegar aqui, porque naquela época não tinha celular, né? Assim, tinha, eu acho que tinha, mas só... Não tinha celular não, né? Ou se tinha, era aqueles grandão, eu não sei muito bem, mas eu acho que não tinha. Aí eu peguei e falei assim, se ela chega aqui e esse portão tá com o cadeado arrebentado, o carro não tá aqui, o Edmar não tá aqui, a pessoa só vai pensar o pior, né? Vai pensar que roubou, fez alguma coisa, né? Não, vamos esperar, gente. Só que eu tava dando assim, só uma cólica, fraquinha, uma cólica, bem fraquinha. Aí, o que acontece? Ficamos esperando. Ela chegou 3 horas da madrugada. E ela chegou, ela era debochada. A gente já chegou e falou assim, o que tá acontecendo aqui? Que o portão tá aberto e essas luzes todas acesas. O que tá acontecendo? Aí o Edmar, o que tá acontecendo, mamãe? A Selma tá aqui desde meia-noite passando mal pra ganhar neném. Nós não pode ir pro hospital por causa da senhora.
Aí a gente pegou e aí não deu ideia pra não dar discussão, né? Falei, gente, tá bom, tá tudo normal. E aí a gente pegou e foi pro hospital. Chegou lá, as enfermeiras queriam dormir só, né? Não quis chamar o médico, a enfermeira pegou, falou pra mim, o que foi? Eu falei, tá saindo um líquido toda hora. Aí ela falou assim, isso é porque você quer fazer xixi, não sabe a hora de fazer xixi. Eu falei, não é xixi não, é diferente. Aí, não é. Aí ligou pro médico. Aí o médico não ia lá, né? Aí o médico pegou, falou pra ela me deixar lá, internada só de observação. Aí ela falou pra mim, falou assim, você pode ficar aqui internada por observação. Aí eu peguei e falei, vai me dar algum remédio? Não, então vou embora pra minha casa. Gente, chegamos na metade do caminho de Uberlândia pra Tupaciguara e a gente aqui no assunto, ó. Aí, já que ela falou pra mim que não ia me dar remédio, eu vou embora pra minha casa. Aí chegou lá em casa, tomei outro banho, aí deitei. Eu dava uns cochilão, mas de vez em quando vinha aquela dor, gente, que eu já pulava, já de uma vez da cama e tá doendo, e o delírio, vamos voltar. Mas não vai adiantar eu voltar, o médico não vai lá, né? Aí quando deu 7 horas, eu peguei e voltei pro hospital. Aí eu com a documentação, ultrassom, tudo, o médico falou, não tá na hora de você ganhar nenê não. Falei, tá doutor, tá na hora sim, é agora. Não tá. E eu novinha demais, muito magrinha, parecia uma criança, gente. Aí ele pegou e falou, não, vou te pôr um soro pra segurar. Aí eu, tá bom, né? Colocou esse soro. Isso já no domingo. Eu lembro que era domingo, no dia das mães. Era no dia do aniversário da minha irmã, dia 12 de maio. Não, já no domingo, já dia 12 de maio, eu acho que foi no dia que a gente foi fazer a compra. Esse dia era no domingo, 14 de maio. E aí eu peguei desde cedo com esse soro, o soro acabava, Ezinha punha outro, porque a dor não passava, tirava, deixava um pouco, a dor voltava. Aí eu tinha uma vizinha lá, que ela era enfermeira. Essa coisa seu aí, fazer barulho, seu... Aí, gente, a vizinha lá, ela era... ligar o ar do carro, porque o barulho da rodovia tá forte demais. Aí a vizinha lá minha pegou e falou pra mim assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. A hora que eles vêm tirar o soro, do seu soro acabar, você não fala que tá com dor, não, porque você tá na hora de ganhar neném e você vai ficar pondo esse soro, é perigoso acontecer o pior. Aí nisso também a minha mãe chegou. Aí minha mãe chegou e falou assim, pede pro médico fazer um exame de tirar o líquido da bolsa. Eu nem sabia, né, que existia isso. Falei, tá. Aí eu tava já sentindo dor, o soro tinha acabado, a enfermeira já tinha me explicado tudo. Aí o médico chegou e falou pra mim assim, e aí, como que tá? Eu falei, tô com dor, muita dor. Aí ele falou, vou mandar pra outro soro. Eu falei, não, doutor, eu não quero outro soro. Eu quero que o senhor tire o líquido da minha bolsa. Ele falou, dói muito. Eu falei, eu aguento, eu quero que tire. A hora que ele foi tirar, não tinha líquido. Aí ele apavorou. Aí ele falou pra mim assim, mas o que aconteceu? Eu falei, desde o dia que eu passei mal, do sábado pro domingo, eu cheguei aqui e contei pra enfermeira que eu perdi o líquido
E ela falou pra mim que eu tava com vontade de fazer xixi. Ela não me passou isso, não. Falei, pois é. E eu falei pra ela. Aí ele falou, cesárea de emergência agora. E me passou pra emergência, gente. Aí foi quando o Richard, o meu filho mais velho, nasceu roxinho. Ele não chorou, ele só gemia. E ele ficou uns 3 dias só gemendo roxinho. Aí eu pensava, pronto, perdi outro filho, por causa que eu via todo mundo ganhar neném. E aí o neném ia pro quarto com a mãe, o meu não ia. E eu perguntava, e aí a minha mãe tava desconfiada, o Deir ia onde eu tava, não falava nada comigo, nada. E eu naquele desespero, e eu pensava, eu tava anestesiada, né? Eu pensava, eu não dou conta de ir. Aí quando foi de madrugada, a enfermeira, eu ganhei ele 9h10 da noite, no domingo, na segunda. Aí quando foi 3 horas da madrugada, a enfermeira chegou com ele assim, jogou no canto da cama e falou assim pra mim assim, hora que ele ficar roxo, você me chama. Gente, vou dar uma pausa aqui pra eu passar aqui no pedágio, porque o cartão tá aqui no meu telefone. Então, pessoal, voltando aqui, né? Aí a enfermeira falou pra mim, a hora que ele ficar roxo, você me chama. Gente, um quarto escuro, sem luz nenhuma. Que hora que eu ia saber se esse menino ficou roxo ou não, né? Graças a Deus, não deu problema nenhum. Aí, tá bom, a gente começou a vir em Uberlândia. Já era eu, o Eldeir e o Richard, né? Aí já não era mais só nós dois, a nossa família já tinha aumentado. E aí depois, em 97, no dia 8 de março de 97, nasce o Juninho. Aí começou a gente vir pra Uberlândia, né, passear na casa da minha mãe, dos meus familiares. Já era eu, o Eldeir e nossos 2 filhos. Aí, gente, quando foi em outubro de 98, nasce Juliandra. Aí já vinha para Uberlândia. Eu, o Eldeir, nossos 3 filhos. Aí, como se diz, era a carga do carro, mas a gente não tinha carro. A gente vinha de ônibus, né? Quando a gente veio conseguir ter o nosso primeiro carro, os nossos meninos já estavam adolescentes. Já, eu acho que já... Não, já tava adolescente, ainda não namorava. Mas logo, gente, a vida é tão corrida. O que eu quero mais falar, assim, contar um pouco da história dessa, que eu nem não ia entrar no detalhe desse neném que eu perdi, depois que eu tive o Richard, que eu também quase perdi ele por erro médico lá, da enfermeira, tudo, né? Aí eu falo, aí depois a gente teve o carro, né? E aí era eu, o Eldeir e os 3 meninos aqui atrás. A nossa panela pequenininha que a gente fazia comida só foi aumentando cada vez mais. E nós sempre, graças a Deus, nós é muito abençoado. Que aí a nossa casa, em vez de igual hoje, tá nós 2 aqui, ó. Isso que fez eu gravar, que antes nunca saía só nós 2, depois que teve o Richard. Que daí logo meus filhos foram sempre de escadinha, né? Aí logo saía nós 5. Depois meus filhos, cada um foram. O Richard casou, a Juliandra casou e
ficou eu, o Eldeir, o Juninho. O Juninho foi embora para Uberlândia para fazer faculdade, para trabalhar. E ficou nós dois. Só, gente, que foi por muito pouco tempo que ficou nós dois e a panelinha nossa da comida diminuiu. Por quê? A nossa casa, em vez de diminuir, graças a Deus só aumenta. Então, com o casamento do Richard, eu tive uma nora, né? Com o casamento da Juliandra, eu tive um genro. E a Juliandra logo teve o Rick. Aí eu tive um neto. Depois veio a Rafaela, eu tive outro neto. O Richard logo arrumou também a Yasmin, mais uma neta. E a Juliandra tem o Caio também. Que aí a gente agora que começamos, ó, esses dois casalzinhos que tiver, que casamos, falar que nós era criança, né? Que eu era uma criança quando eu casei com o Eldeir. No dia que foi arrumar os papéis, o pessoal falou pro meu pai: como que você vai deixar uma criança casar? Porque, gente, eu era miudinha. Não, uma hora eu vou tirar a foto do meu álbum de casamento e vou mostrar pra vocês. Mas o Deir é 7 anos de diferença, ele é mais velho do que eu. Só que o Eldeir também era muito novo e ele teve que pegar a responsabilidade muito novo, porque o pai dele faleceu, ele tava com 17 anos. Ele tinha feito 17. Tinha acabado de fazer 17 quando o pai dele faleceu. Então ele teve que pegar uma responsabilidade muito cedo, porque um rapaz hoje com 17 anos, ele não quer nada com nada. Então o Eldeir, ele e o irmão dele mais novo, eles tinham que pagar a faculdade pro irmão mais velho, porque o irmão mais velho não trabalhava. Então, e além de tudo, fazer a despesa de casa. Até regularizar tudo, que a minha sogra pegou a pensão que ela tinha por direito do meu sogro. Minha sogra também trabalhava fora para bancar os estudos e o luxo do meu cunhado mais velho, porque ele não queria só o estudo, ele queria roupa boa também. Então o meu marido e o meu outro cunhado e minha sogra, além de bancar os estudos dele, tinha que bancar as roupas dele para ele ir bonitinho para faculdade, por causa que senão ele era tajado na cabeça dele como o pobre. E pobre a gente somos, né? Então, só para deixar isso para vocês verem qual era a responsabilidade do Eldeir. Portanto, o Eldeir hoje, o Eldeir foi um ótimo namorado, por causa que quando eu conheci o Eldeir, eu já tomava os meus remédios para tireoide. E desde quando eu conheci ele tomou essa responsabilidade de comprar os remédios meu. Era ele que comprava. Ele tirou do meu pai, porque o meu pai tomava tanto remédio, usava tanto remédio, que o Eldeir falou: não, os seus remédios, a hora que estiver acabando, você me avisa que é eu que vou comprar. Então ele, desde que nós começamos a namorar, ele pegou a responsabilidade de cuidar de mim também. Então ele foi um ótimo namorado, um ótimo noivo, é um ótimo marido, um ótimo pai, um ótimo avô, um ótimo sogro, um ótimo amigo, sabe? Então, quem tem a amizade do Eldeir pode saber que ele é leal também. E quando ele fala, pra mim chega, essa pessoa não é de confiança, ele não conversa mais também não. Se ele gostou, gostou. Se ele não gostou, pisou na bola, é uma vez só com ele. Não existe segunda chance. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Pode ser
da família dele, pode ser quem for, ele não volta. Então o Eldeir, ele é uma pessoa muito justa, muito justa mesmo. E uma coisa também que a gente tem é um legado nosso. A gente nunca dorme sem o que, amor? Sem pedir desculpa e dar só. Sem pedir ou sem dar. Desculpa. Perdão. Perdoar a gente não perdoa. Deus É perdoa. sem pedir ou sem dar o seu perdão. É. A gente não dorme de mal um do outro dia nenhum. Porque, gente, casamento não é só flores. Tem dia que a gente dá aqueles choques, né? Então nós não dormimos sem pedir ou sem dar o seu perdão. Dia nenhum. Então, gente, aí hoje, né? Eu fugindo já, ó, puxando pra outro assunto. Gente, eu amo conversar. Aí, hoje, lá em casa, bora eu, ele e o Juninho. Só que eu fico quase todos os dias, eu e a Yasmin, porque os meninos vão trabalhar, o Richard vai trabalhar e minha nora, eu acho que eu já falei em algum vídeo, meu filho, ele é mecânico e minha nora, ela é a ajudante dele. Então eu fico com a neném, para os dois ir trabalhar. Eu acho muito bonito. Os dois estão conquistando a vidinha deles, os dois juntos. Ela como se diz, ela é a badeco dele, né? Ela é a ajudante de mecânica dele. Então meu filho não precisa de outra pessoa. Então os dois trabalham junto. E eu olho a Yasmin. Ou a Yasmin me olha, né? Por causa que eu estando com a Yasmin, gente, eu não tenho dia nenhum pra mim de tristeza com nenhum dos meus netos. Mas eu falo assim, porque Yasmin, ela fica comigo todos os dias. Os meninos da Juliandra, por ela morar em Uberlândia, eles ficam comigo. A Rafaela fica mais, o Rick já não fica. O Caio é bebê. O Caio depende ainda muito da Juliandra, mas eu acho, pelo tanto que ele é apegado a ela, eu acho que ele vai ser igual o Rick. Ele não vai ser muito de querer vir pra casa da vovó sem a mamãe, não. O Rick, ele não gosta de ir pra minha casa nem com a mãe dele. Ele gosta de ir com o pai, que ele é muito apegado com o pai dele. Ele fica muito preocupado com o pai dele no trabalho. Se eles não estiver lá, ele preocupa muito. O Rick, ele é uma criança velha. O Rick, eu falo, ele é uma criança muito velha. Esses tempos atrás, ele falou pra mim que preocupava bastante com o papai, porque o papai dele tinha que pagar aluguel todos os meses. Então ele tinha muita preocupação com o papai, sabe? E uma coisa também que a gente acha muito bonito é o dia que eles vão fazer a compra do mês. Gente, não tem um mês que eles não vão fazer a compra, que a hora que eles chegam e guardam as compras deles, que o Rick não liga pra nós lá de casa pra mostrar. Aí ele abre o armário e fala: olha, vovó, a gente foi no mercado, olha como tá lindo o nosso armário. Então eu falo, o Rick, ele é uma criança idosa. A felicidade dele é o armário da casa dele tá cheio de mantimento, é o pai dele tá trabalhando, as coisas tá em dia, não tá faltando nada. Eu falo faltar nada, é assim, ele saber que o carro do pai dele tá, porque o carro do pai dele é o trabalho dele, né? Aí se o carro do pai dele estragar, ele preocupa. Então é uma coisa que ele não precisa preocupar, né? Mas ele preocupa. Então, gente, na minha casa é assim, né? Então não diminui, só aumenta. Hoje está aqui só nós dois,
Por quê? Que está só nós dois. Porque o Richard, mais minha nora, e a Yasmin foram em Uberlândia para comprar uma peça para caminhonete e um pneu para o carro, uma peça para a caminhonete deles e um pneu também para o carro deles. E eles foram na sexta, por causa que as lojas estavam abertas na sexta, né? E hoje é sábado, então eles foram ontem, né? Eu sem a Yasmin, gente, se eu não ver ela um dia, parece que eu fico uma eternidade sem ver ela. Aí eles foram ontem, aí hoje a gente tá indo buscar eles, porque tem que trazer os pneus para colocar no carro, a peça também da caminhonete, que eu não sei nem que tamanho que é essa peça, e buscar eles também. É pequena, né? E é uma pecinha pequena que precisa para caminhonete. Mas tem o do carro também, o cubo também. Dois carros dele. Aí a gente está indo para buscar eles. E então, a vida da gente, eu tava falando assim, né? Que meu pai falava. A gente começa sozinho e termina sozinho. E graças a Deus, lá em casa, não está acontecendo isso. Teve uns dias, gente, que aconteceu e nós ficamos muito tristes, né, amor? O dia que passou, gente, olha, eu tenho a panelinha que foi a primeira panela que eu cozinhei pra mim e pro Eldeir quando a gente casou. Aqui eu fazia arroz, a gente almoçava e jantava. E esses tempos atrás, os meninos estavam morando, o Richard, mas a minha nora e a Yasmin morando em Uberlândia. E ficou só eu e o Eldeir. E a gente começou a cozinhar nessa panelinha. Gente, nossa vida ficou muito triste lá em casa. Não tinha nada bagunçado, não tinha nada fora do lugar. É muito ruim, porque lá em casa, onde você olha, tem uma roupinha da Yasmin, tem um chinelo, tem uma bagunça dela, tem uma roupa da Rafaela, tem um brinquedinho da Rafaela, tem uma roupinha do Rick, tem uma roupinha do Caio. Então, onde você olha, tem alguma coisa deles. Então, quando ficou assim, gente, ficou muito triste. Aí, dia de domingo lá em casa, é o restaurante, né? Não é melhor, porque a Juliandra não pode ir todo fim de semana. Mas nessa virada do ano, a Juliandra vai passar com a gente. Porque o Douglas passa a noite trabalhando, porque como ele é motorista de aplicativo, final de ano ganha bem, então ele passa a noite toda trabalhando, né? E aí a Juliandra e as crianças vai passar com a gente lá em casa. O Natal, eu acho, se não me engano, a gente vai passar na casa do Richard. E se tiver como, gente, eu gravo pra vocês. E aqui a gente já chegou em Uberlândia. E eu já vou passar ali na casa da mãe da Thaís, pegar os meninos. Aí vou lá na Juliandra e vou ver se eu vou lá na minha mãe também, um pouquinho ver ela. Porque eu acho que nesse ano, gente, eu ir lá na minha mãe, porque vai ser a última vez que eu vou ver ela esse ano, né? Porque depois eu acho que eu não vou voltar aqui em Uberlândia mais esse ano, não. Eu não tenho pretensão, não, gente. Porque esses dias a gente andou bastante mesmo. E, gente, é pertinho, mas é enjoativo, eu não gosto muito, não. Cansa. Eu acho que nós não vem mais esse ano aqui, não, né, amor? Eu acho também não. Eu acho que não. Só se for preciso buscar a Juliandra, né? Só se a gente for vir buscar. Eu acho que a gente vai voltar assim, porque a gente vai vir buscar a Juliandra. Aí, mas qualquer coisa eu gravo pra vocês. Beijo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Peço desculpa pra vocês por eu não estar gravando, gente, o crochê. É porque eu já falei pra vocês
que eu não estou muito bem. E eu vou encerrar por aqui, porque eu vou pôr aqui no GPS, gente, pra gente estar chegando lá na casa da mãe da minha nora. Beijos, fiquem com Deus e um ótimo final de semana para todos vocês. E até o próximo. Não deu certo você falar com o Ju. Joga um beijo pro Ju. Joga um beijo. Joia! Tá joia? Joga um beijo pra ele, depois você vai ver ele. Tá?